Nós já estamos na live, vamos verificar. Adriana, tudo bom? Eu vou olhar aqui, quem sabe faz ao vivo, então nós vamos olhar aqui se a live já está online. De verdade, não estou conseguindo enxergar. Vou tentar descobrir aqui também. Vou entrar na Sorri. Isso. Tá live, diz que está falando, tá no Facebook, mas... Sorri Campinas, vamos ver. Ah, nós estamos sim! Apareceu? Sim. Ai, que legal, eu não tô vendo. Ó, tem 3 pessoas vendo, já recebemos um coraçãozinho. Eu não estou nada. Eu não consigo ver, gente, é muito engraçado. Por que será, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui na página. Você abriu a página total. Achei! Estamos aqui. Achei. Legal, legal. Ó, já tem um comentário. Carol Ferrari, dá para ver? Então, vamos compartilhar esse link, copiar o link e vamos colocar nas nossas redes do WhatsApp, porque hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, pessoal? Então, boa tarde a todos. Nós estamos fazendo um bate-papo, eu, Esther Pisa, Comigo, com a Adriana. Dri, conta um pouco de você, se apresenta. Vou me apresentar, Esther. Então, eu sou psicóloga, atualmente trabalho no consultório e sou consultora da Sorri Campinas. Trabalho pelo Sistema Sorri há 25 anos, mais ou menos, né? Com muita honra, componho agora a equipe da Sorri Campinas como orientadora profissional, trabalhando, né, com a colocação dos profissionais com deficiência no mercado de trabalho, com a captação de vagas, com acompanhamento pós-colocação. E hoje a gente veio compartilhar um pouquinho essa trajetória. Legal. Bom, então eu sou Esther, sou terapeuta ocupacional e pedagoga, também trabalho aí na Sorri, sou sorriana, né? Fazemos parte dessa família. Exatamente há 16 anos, vai fazer agora dia 4 de julho que eu estou na Sorri. Hoje coordeno projetos, sou gerente executiva e dou aula de dança. E eu estou muito feliz da gente poder trazer esse bate-papo e trocar junto com você, Dri, essas nossas experiências, né, que a Sorri vem dentro desse processo, né, da sua história, né, a sua maior missão sempre foi trabalhar com pessoas com deficiência, né, em situação de vulnerabilidade ou violência, para a inclusão social. O nosso olhar é a inclusão social aliada à inclusão no mercado de trabalho. Então, para nós, né, é muito rico a gente poder ter essa oportunidade nesse bate-papo e trocar, né, e levar a mensagem e trocar, né, porque na verdade, assim, pessoal, vai ser um bate-papo entre eu e a Adriana, uma troca muito bacana, né, desafiadora, porque é a nossa primeira live, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo também vai curtir. E olha, vocês podem fazer comentários, a gente vai, à medida que for acontecendo a live, eu vou vendo. Se tiverem algumas perguntas que vocês queiram, comentem, e eu vou tentar ao máximo poder trazer as perguntas para a Dri para a gente conseguir responder para vocês. Então, é muito bacana todo esse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Né, a Sorri, na sua trajetória, já colocou mais de 2.000 pessoas no mercado de trabalho. A gente tem um expertise dessa área. E aí, assim, acho que é interessante a gente contar um pouquinho, falar uma breve história da Sorri. O que você acha? A gente começar conversando, talvez, sobre isso. Falar, né, da história da Sorri, que começamos vai fazer 33 anos este ano, e é uma história de, assim, a Sorri, sabe, para mim sempre, Dri, trouxe coisas à frente. Eu sempre senti que a gente aprendia e sempre tivemos essa oportunidade de criar, construir e dar oportunidades tanto para quem frequenta a Sorri como para quem é colaborador. Então, a Sorri faz esse processo de inclusão, faz um trabalho desde da empresa
usuário e família, né, usuário do nosso serviço e família, com vistas a que todos consigam construir esse caminho de inclusão, em caminho inclusivo, né, para torná-los seres participantes efetivos de uma vida social, de trabalho, que é extremamente importante, né? Esther, quando a gente, nesse momento, né, que me veio até um dia desses uma música que eu sempre adorei, eu adoro o Raimundo Fagner, né, adoro, e ele tem uma música que fala assim, que um homem se humilha, se castra o seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, sabe que música é? Sim. Nossa, e o trabalho é arrepiante, né? Essa música ela sempre me tocou e eu adoro. E nesse momento ela não sai da minha cabeça, porque a gente está exatamente no momento de uma construção diferenciada acerca do trabalho para as pessoas com deficiência. E foi um prazer chegar na Sorri Campinas nesse momento, né? Onde a gente pôde se apropriar um pouquinho mais de toda a tecnologia social, que é o emprego apoiado. Também revendo os nossos olhares, né? Porque você há 16 anos, eu há 20 e poucos anos, pelo sistema Sorri. A gente já passou por muitas experiências, por muitas verdades que naquele momento a sociedade entendia que era o que tinha que ser feito. E o mais gostoso é que a gente está o tempo inteiro buscando, e de repente chega algo de fora para dentro, né? Que não é que a Sorri foi em busca de uma nova tecnologia, que a Sorri estava revendo as práticas. Não, a sociedade inteira, de repente, faz um boom, né? Sim. E o trabalho, que é algo que mais dignifica, né? A poder produzir. Não estou falando do dinheiro, de ser remunerado ou não. Muitas pessoas são voluntárias, se vinculam ao trabalho, né, ao emprego, com responsabilidade, com produção, e de repente tudo isso para. E nesse momento, novamente, a Sorri Campinas também para por alguns minutos, né? Suspira e diz: nós temos que continuar, porque o trabalho é um direito de todos nós, e nós temos que criar formas de garantir esse acesso a essa população com maior vulnerabilidade, que são as pessoas com deficiência. Não que elas não tenham condições de responder, mas por uma questão histórica. Ainda essa população é vista, né, como uma população mais vulnerável. E a gente está criando aí formas e meios de garantir que elas estejam presentes, né, e participantes desse processo também, que é direito, Sim, né? sim. E que na nossa história, antigamente, eu não sei vocês na Sorri, né, em São Paulo, mas em Campinas a gente pedia, pelo amor de Deus, para ter vaga. E hoje as vagas chegam, né? Então a gente também mostra o quanto se consolidou não só o trabalho como direito, né? E esse olhar para a pessoa que precisa, é uma pessoa como qualquer uma, né? Uma vez que também houve uma mudança, uma alteração na definição da pessoa com deficiência, né? Ela passou a ser uma característica, né? A Lei Brasileira de Inclusão, somada, né? Ela trouxe essa força de olhar a pessoa como pessoa. O que a define não é a deficiência, né? É o nome, é quem ela é. Então, o que a gente sentiu é que houve uma abertura maior, aliado também ao Ministério, claro que a gente sabe que existe ainda, né, a questão da lei de cotas, a multa, mas a gente sentiu nesses, assim, ao longo desses 16 anos que eu estou dentro da Sorri, uma mudança da procura, né, temos ainda empresas que estão paradas em paradigmas, né, tipo, quero dar a vaga para não pagar a multa, mas como nós temos empresas que estão muito afins e motivadas, né, para essa construção de um ambiente organizacional diferente, uma cultura diversificada. Diferença como valor, né, Esther? Você sabe, assim, a gente, nesses meus anos com a Sorri Campinas, ainda assim, muitas empresas que nos procuram porque tem a tal da cota, né? Há uma lei que garante, né? É uma lei para garantia do ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
e que obriga, né, para quem está assistindo e é leigo no assunto, é importante assim saber que empresas acima de 100 funcionários têm uma exigência da Justiça, né, do Ministério do Trabalho, que ela entregue uma porcentagem desses profissionais tem alguma deficiência. Nesse momento de pandemia, o que a gente tem recebido? Contato de empresas que não têm nem 100 funcionários, que eles querem reiniciar a contratação de pessoas com deficiência como valor e não mais como obrigatoriedade. Porque ainda assim, muitas empresas que nos chamam e dizem que precisam contratar, não, eu aceito, ainda há sempre uma certa resistência. Ah, mas não pode ser a pessoa com tal deficiência, porque eu não tenho tal condição ambiental. Não, mas a pessoa cega, eu não sei como que eu posso fazer isso. Sempre ainda tem mitos, né, que povoam a mente de quem faz a contratação. E foi muito legal, realmente, nesses poucos meses, receber contato de empresas que tiveram que sair do automático, né? Porque está todo mundo fora daquele ritmo normal, está todo mundo num momento diferente, trabalhando em casa, revendo, tendo acesso a outro tipo de informação. E quando chega isso, nos faz muito bem, né? Eu quero saber do que se trata essa história. Quem é essa pessoa com deficiência? Eu posso ter aqui, independente de qualquer coisa? Então, isso é muito estimulador, né, para a nossa prática. Sim, sim. É uma reflexão de mundo, né? Eu costumo dizer que a gente foi para a casinha e tivemos que repensar os nossos processos, né? Quem somos, para onde vamos, esse novo normal, o que a gente existia e o como não importa, né? Somos impotentes frente a essa situação que estamos vivendo, não só do Covid no país, mas não é nem o rumo da conversa, mas todos nós somos frágeis, ficamos todos no mesmo patamar. Na mesma vulnerabilidade, né? Com os trabalhos fragilizados, tendo que descobrir novas formas de executar as mesmas tarefas, as tarefas vão permanecer, e nós vamos ter que criar e conhecer novas tecnologias, e aí vem naquela sua definição de pessoa com deficiência, né? Que eu acho que é o X da nossa questão. A deficiência é uma condição, é verdade, mas que ela pode se apresentar ou não, dependendo do que o meio oferece. Então, a deficiência pode ser um impeditivo gigantesco se o meio, se a acessibilidade física inexistir, se as atitudes dos outros também não forem coerentes com o que a pessoa realmente possa ofertar. Então, a gente muda esse olhar na prática e a gente percebe que as tecnologias, que são suportes, nesse momento, todos nós estamos precisando de algum suporte, né? Que é a palavra de ordem voltada à pessoa com deficiência, né? O que você precisa? Ah, você não ouve? Então, o que você precisa para poder ter acesso a essa nossa live aqui? Né? Que a gente está já, né? Tudo isso que nós realizarmos, ela vai ter a nossa meta, a interpretação, né, de um intérprete para as pessoas surdas. Ah, então, se você tiver um intérprete, você vai poder entender a informação e vai poder executar? Sim, acabou. Então, todos esses suportes, a gente percebe assim que a tecnologia ela vem ao encontro de uma necessidade humana, né? Esse momento nos faz reconhecer que não é só quem tem deficiência precisa de um suporte, um apoio. Todos nós, em algum momento, né, precisamos conhecer novas tecnologias. Isso é muito prazeroso, quer dizer, já começa a desmistificar que é só o outro, né, que precisa. O outro precisa sim, ele é diferente, tem que ser reconhecido na diferença, tem que ser ofertado a ele algo que ele precise. Reconhecer isso não é menosprezo, pelo contrário, né? Ah, ele tem essa condição, então eu oferto esse tipo de suporte. Agora realize bem a atividade, né? Exato, e todos nós tivemos que passar por esse processo, né? De construção desse novo caminho. Eu fiz outro dia uma aula para uma ONG que nos solicitou, e eu falei para ela, eu jamais pensei que a gente poderia continuar os programas e os atendimentos da mesma forma, só que não presencial, né? Então, a gente ainda, inicialmente, precisávamos fazer os ajustes, né? E torná-los acessíveis, as tecnologias e as plataformas para todos. Claro que eu acho que a principal coisa que a gente passou foi a resistência,
Mas, dentro dessa situação, a resistência não foi bloqueadora. Ela foi um tempo para eu entender esse novo conceito que a gente estava vivendo, está vivendo agora, né? E que é interessante, Dri, que dentro dos processos nossos de contratação, a continuar acontecendo usando essas tecnologias que nós estamos utilizando. Então, liga via WhatsApp, vídeo para fazer processo seletivo, para conversar com o candidato, né? Então, a oportunidade que a gente trouxe para dentro da Sorri, dentro do trabalho, né, com grupos, com os jobs, com os atendimentos, entrevistas iniciais, ofertou a possibilidade de todo mundo aprender a usar essa tecnologia, a plataforma, né, que a gente acabou escolhendo nesse momento para utilizar, ela foi uma plataforma também, é uma plataforma que abre milhões de vertentes, no sentido até de você fazer um processo, um grupo, né, de atendimento, de acolhimento, como a gente está fazendo nos job clubs, e que, em função da tecnologia, e também muito da equipe, né, está aberta a esse desafio, a gente conseguiu continuar o trabalho, e a gente vem conseguindo dar o apoio e o suporte. Então, dentro desse processo que nós estamos vivendo, como que está sendo o fluxo de vagas que a gente tem dentro da Sorri? Você sentiu que zerou, parou, ou o movimento continuou? Não, houve. Ô, Esther, a gente não pode negar que há um movimento geral, global, assim, de um suspense, né? Algumas coisas ficaram suspensas. O que vai acontecer? O que está por vir? Como que nós vamos lidar com tudo isso? Mas o nosso fluxo permaneceu, né? As vagas surgem, os processos seletivos acontecem, como você disse, nós lançamos mão dessas tecnologias, capacitamos os nossos usuários, quer dizer, os profissionais com deficiência que estão disponíveis para o mercado, reconhecemos que muitas vezes essas tecnologias favorecem muito mais do que até alguns encontros, já que não podemos realizar os encontros presenciais, né, elas favorecem a comunicação, né, para muitas empresas também havia aquele mito, mas as pessoas sem deficiência intelectual, como que elas vão fazer uma entrevista utilizando uma plataforma? E o quanto nós podemos garantir, né, e reconhecer aquela teoria das inteligências múltiplas, né, que a gente não fala mais de um único padrão de conhecimento e de acesso à informação, e que esses recursos são fundamentais, né, para que todos possam participar desses processos. O fluxo continua, as vagas estão sendo disponibilizadas para a Sorri Campinas, os processos estão acontecendo, alguns processos que aconteceram estão em suspenso mesmo porque estavam os espaços fechados, então estavam fazendo o processo da carteira de trabalho, papapá, agora eu acredito que eles vão assumir os postos, né? Por um lado, muito bom, e por outro lado, assim, toda a nossa orientação é para que toda e qualquer função que possa ser realizada em home office, que seja disponibilizado, assim como é feito para qualquer funcionário, que também seja para os profissionais com deficiência, né? Principalmente, desculpa, só completando, para aqueles que têm uma dificuldade em comunicação, que talvez por isso a vulnerabilidade seja maior e que eles não consigam compreender como, por exemplo, eles devam fazer a higienização dos equipamentos, dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, por exemplo. Essa é uma orientação, até uma nota técnica, né? Que nós recebemos e que nós temos que garantir, assim, se ele realmente tem uma dificuldade maior em compreender as informações, ele se coloca numa situação de maior vulnerabilidade. Não dispensar, né? Não poupá-lo de trabalho, tentar adequar para que seja realizado em home office, né? Você falou uma coisa muito importante: não dispensar, não poupar, né? Porque a questão da lei é igual para todos, né? Então, é interessante isso que você trouxe, referindo-se sobre a nota técnica, porque às vezes pode realmente acontecer de, vamos
vamos pensar, a pessoa com deficiência intelectual, então, ela não vai para o trabalho, ela vai ficar em casa, porque, teoricamente, ela tem mais dificuldade de compreensão, ao passo que, com essa nota técnica, dá oportunidade até de fazer com que eles aprendam no concreto, na vivência, no dia a dia, porque até para mim vai ser. Eu estou aqui dentro de casa, eu estou trabalhando em home office, a hora que eu for, né, a gente fisicamente estarmos presentes na Sorri, gente, é muito estranho você chegar e ver uma pessoa e você não poder abraçar. É muito estranho você levantar de uma cadeira e alguém higienizar, às vezes fica até meio agressivo, mas são hábitos que nós vamos ter que vivenciar na prática, eu e qualquer pessoa. E se a gente não vivencia, isso não automatiza dentro da gente, né? A gente não aprende, não assimila, não acomoda esse aprendizado. Então, é muito interessante isso, né? Que deem essa oportunidade a todos e que realmente só façam aqueles que têm a comorbidade. Que comorbidade? Um problema cardíaco, uma diabetes, uma pressão alta, né? E é o acreditar, né? É trabalhar com essa questão do protagonismo e o acreditar é muito importante dentro desse processo. Então, se vai afastar, afasta em todos, né? Não afastem só as pessoas com deficiência. Essa ideia de tentar colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Ah, quem tem deficiência intelectual. Então, voltando para a sua primeira frase, eu acho aqui da nossa conversa, né? São pessoas, são indivíduos com histórias, com competências cognitivas diferenciadas também. Então, a gente não fala mais de um grupo, a gente fala do indivíduo. Ah, a Maria tem deficiência intelectual? Tem, mas ela, dentro da experiência que ela teve, da forma como nós transmitimos as informações, como nós fizemos uma capacitação, ela respondeu extremamente positivamente às nossas solicitações e à nova demanda. Já fulano está tendo uma resistência e nem tem deficiência intelectual. Né? Tem uma resistência porque acha que vai ficar, que é um exagero, que isso não faz sentido, que essas exigências não são necessárias. Então, nós falamos de indivíduos, nós olhamos um por um e nunca, né, todas as pessoas surdas ou todas as pessoas com deficiência intelectual, de jeito nenhum. É um por um. A questão da comorbidade é muito importante mesmo ressaltar, né? Os grupos, pessoas com mais de 60 anos, independente de ter deficiência, e que tem alguma questão de saúde, né, mais fragilizado, foi orientado o afastamento, né? Então, assim, se eu tenho uma deficiência, além da deficiência, não é pela deficiência, é porque além da deficiência eu tenho uma questão de saúde que faz com que o meu sistema imunológico fique mais rebaixado, fique mais fragilizado, essas pessoas sim, estão sendo realmente orientadas a fazer o trabalho em home office, a se poupar, né, de trajeto, de transporte público, de tudo isso, e do convívio, porque elas são, por uma questão de saúde e não de deficiência, elas são mais fragilizadas. Né? Então, essa informação é muito importante. Sim, e dentro desse processo né, da pandemia, dentro, né, dessa situação, nós na SOI, nós estamos tendo poucas pessoas que estão perdendo seus empregos, que perderam seus empregos, né? Até agora, eu acho que a gente teve um caso, mas porque a empresa precisou fazer uma redução dos funcionários, porque ela não tinha condição, e aí houve proporcional, né, que é o princípio da razoabilidade, diminui o número de pessoas, diminui, consequentemente, afeta no número da cota. Então, o que a gente tem visto que as empresas estão num processo de preservar o trabalho de todos. Isso que é interessante, né? Eu gostaria muito de acreditar que esta empresa, que teve essa diminuição, foi necessário fazer um corte bem significativo no número de seus funcionários, que ela não tenha pensado, isso é meu desejo, hein? Meu desejo, que ela não tenha pensado, já que eu tirei X sem deficiência, eu vou tirar X com deficiência. Eu desejo que tenha sido um corte por área, por setor, por projeto, por demanda, e não que tenha olhado para essa questão. Então já que eu diminui, né? Você diz a mão inversa. Porque a gente deseja que um dia
essa ação afirmativa, que é esse regime de cotas, que é essa obrigatoriedade por parte das empresas realizarem uma contratação, né, quando ela tem acima de 100 funcionários, que isso um dia cesse, né, que quem tem que mandar embora? Fulano que tem deficiência, por acaso tem deficiência, e faz parte de uma equipe que não tem mais o projeto, vai sair. E não porque eu vou cortar um número X de profissionais, então eu também já posso diminuir minha cota. Se for um profissional competente, tem função, e está numa área que tem um projeto específico, que não tem esse pensamento, né? Sim, sim. Torço por isso, né? Sim, sim. E são os desafios, né? Eu acho que assim, não é fácil para ninguém, né? Primeiro, eu estou me colocando aqui, né? Como gestora, eu estou há quase 60 dias tentando buscar protocolos comuns, e a cada dia aparece uma nova portaria, então o que era não é, o que foi volta, o que não deveria passa a ser. Então, essa, né, labilidade do humor, vamos dizer assim, covidiano, inventando um nome, né? Que não existe isso, mas enfim. Porque tem gente que fala, é esse o caminho. Aí você fala, não é. E é isso que a gente vive quando a gente trabalha com essa população. Como que a gente pode acreditar em algum momento que nós tenhamos a verdade absoluta e que ela vai ser eterna, né? Na forma de tratar, nos direitos. Então, a gente vem passando por isso, né? Isso era assim, essa flexibilidade, essa humildade para reconhecer o que eu sei hoje é uma fotografia, né? É o que este momento me traz de informação e que eu faço disso um caminho, né? Uma verdade para eu trilhar um caminho. E que pode mudar, porque é um caminho desconhecido. Então, assim, a gente precisa olhar também para as empresas, olhar para as pessoas que precisam de empregos. Então, acredito, né, o Covid trouxe uma oportunidade de você poder trabalhar até dentro do seu território. Eu estou dentro do meu território nesse sentido, em qualquer lugar do mundo. Então, abriu oportunidades para todos. É claro que temos que nos adequar e conhecer a tecnologia. Não adianta eu falar, eu quero trabalhar com uma Google, sei lá, né, que abriu vagas aí para o mundo inteiro, que, né, o que consta, se é fato ou não, mas usando, né, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso estar morando numa praia e trabalhar. Então, essa é a oportunidade que abriu. E aí abre também a oportunidade de eu querer também mexer com essa tecnologia, né? As pessoas que ficam, às vezes, até resistindo para voltar àquele velho, não vai ser. Então, teve que existir uma reformulação e está existindo um processo de readequação. E o que a gente tem vivido dentro da nossa experiência, né, com as nossas empresas, as empresas parceiras, é que existe uma boa vontade muito grande e uma disposição e disponibilidade de fazer o certo, né? E é isso que é interessante, e que a nós da Sorri, né, nós temos um outro serviço de apoio às empresas e pós-colocados, nós também estamos nos dispondo. Então, se tem alguma empresa que está com dúvida em alguma situação, entre em contato, é parceira da Sorri, entre em contato, né? Porque às vezes pode acabar cometendo uma situação, tomando uma atitude que ela entende que é correta, mas que em algum momento talvez a comunicação não foi completa e pode gerar um desconforto, tanto para a empresa quanto para o próprio usuário. Uma coisa muito importante que as empresas sabem e talvez familiares, pessoas com deficiência e comunidade não tenha tanta certeza. Há um serviço todo de fiscalização, né? Como a população com deficiência, já disse e volto a dizer, é uma população mais vulnerável, ela tem toda uma legislação e tem um conjunto de ações para garantia do direito delas, né? Dessa população, desse recorte da população, das pessoas com deficiência. Então, tem setor de fiscalização, né, do trabalho, e eles têm várias orientações, por exemplo, uma orientação que eu achei muito cautelosa, assim, quando muitas empresas estão passando por situações muito difíceis por conta dessa pandemia, que é exatamente, né, a nossa live, né? Como é que está tudo isso, a contratação em época de pandemia? Às vezes elas têm que demitir, né? Mas
para esta população, se é uma população, alguns, né, algumas pessoas com deficiência que, por exemplo, têm uma maior dificuldade na comunicação e na compreensão, é muito importante que essas pessoas, quem faz a contratação e quem vai realizar a demissão, faça isso de uma outra forma, né? Às vezes não no padrão que atende a qualquer outra pessoa. Às vezes uma reunião, uma explicação, né? Uma forma um pouco mais acolhedora, porque está todo mundo sofrendo, mas é papel de quem está realizando a demissão, né? Ela tem que, é papel dela fazer isso de forma com muito sucesso, né? Então, esse é o ideal, que ela chame, que ela oriente, que ela faça uma chamada por vídeo, que ela chame pelo WhatsApp, faça uma reunião pelo Zoom. Todo mundo está tendo acesso a essas plataformas, né? E a essa aplicativo. E até é nosso papel, né, Adri, sorrir, dar esse apoio à empresa, porque a gente, nós estamos trabalhando com as pessoas dessa forma, né, usando WhatsApp de vídeo, aplicativos de plataforma, né, de verdade, assim, é interessante, a gente conseguiu fazer uma balada, né, reunir num sábado à noite, através do aplicativo, né, de várias, né, todo mundo na sua toca, na sua casinha, mas a gente conseguiu fazer uma balada, foi uma noite incrível. Lógico que a saudade, né, do abraçar, do poder pegar, bateu ao final da balada, né, muita gente chorou com saudade, mas oportunizou uma possibilidade de encontros que muitas vezes até sem o Covid eles não conseguiam fazer. Então, se eles conseguem, por que não a empresa nos procurar antes de tomar atitude, assim, olha, está fechado, nós vamos precisar, porque teve redução. Tudo bem, mas por que não nos procurar para que a gente possa ofertar o apoio e a acessibilidade para todos? É como a gente ouviu, desde as normas de higiene até a demissão precisa ser acessível. Não adianta você entregar uma máscara e não explicar por que usa máscara. Não adianta você dar um face shield, né? Aquela máscara facial, né? Aquele, sei lá como que chama. Plasticão. Isso. Não adianta você dar isso sem dizer que tem que usar e por que tem que usar. Às vezes a gente se questiona, né? A gente sabe que existe isso. Então é importante como usar, como higienizar. Então, sempre ser acessível em qualquer situação. Em qualquer situação. Essas vale a pena a gente também reforçar. Quanto mais diversificada for a forma de expor um assunto, maior o número de pessoas contempladas pelas informações nós teremos. Mesmo que não tenha uma deficiência, cada um de nós, a gente entende de uma forma. Um recurso visual, um recurso auditivo, a prática. Então, deixa eu ver se todo mundo aprendeu. Executem, né? A supervisão na execução. Tudo isso traz benefícios para toda a equipe. Não é só para pessoa com deficiência. E hoje, todo mundo mais distanciado, a gente reconhece isso perfeitamente, né? Tudo que a gente puder lançar de diversidade em relação às informações beneficia um número muito maior de pessoas, independente de ter deficiência, né? Dar oportunidade igual a todos, né? A equidade que a gente vem discutindo aí nessas questões de desenvolvimento, porque dentro desse tempo que nós estamos em home office, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, Adriana, nunca, juro por Deus, eu acho que eu estou trabalhando o triplo, mas está sendo incrível, porque as mediações precisam existir, né, para torná-los protagonistas, então precisa existir, e é a vivência, mas a possibilidade de você ofertar a acessibilidade que realmente torne para todos. Eu não vou fazer isso só para a pessoa com deficiência, mas para todos, né? A gente até está esbarrando em algumas situações que é a questão quando a empresa afasta, que tem que receber 30% da empresa, 70% do governo, isso foi algumas coisas que a gente sentiu que, apesar de estarmos disponíveis para o apoio, tanto para a empresa quanto para com o usuário, faltou. E foi interessante que a gente teve a ideia, né? Vamos fazer uma reunião com pós-colocados, com as pessoas que foram colocadas já, para primeiro não entender que estão de férias, né? Então, para saber continuar num pique, não perder, não viajar, né? Como a gente tem alguns casos que precisam sempre estar passando, né? Orientando, mas também para a gente saber se houve a compreensão
do que foi falado. Exatamente. O que significa fique em casa? Né? Não, só vai voltar no dia tal. Né? O que significa isso? Sim. Me travou? Você está conseguindo me ver? Está me vendo agora? Bora. Deu uma travadinha, a internet oscilou, tá tudo ótimo. Ai, amém. Ô, Esther, nós tivemos também realidades de empresas que, por exemplo, 3 turnos, trabalham em 3 turnos. No início da pandemia, os transportes públicos foram cessados em alguns horários. As empresas foram sensíveis em fazer com que aquele funcionário com deficiência do último turno, para que ele não ficasse em situação de maior vulnerabilidade, ele viesse para um turno, claro que ele concordou, veio para o primeiro turno ou para o segundo, veio, na verdade, esse caso específico veio para o primeiro. Todo mundo está, assim, quando você reconhece que por parte da empresa eles tentam, né, e eles compartilham isso, a gente cria, e não é cria sem a participação da pessoa. Isso é muito importante, lembrar que o sujeito, né, tem que estar diretamente implicado na tomada de decisões. Sim. Vai partir a última palavra. Eu aceito nessas condições, isso faz, eu posso, né? Porque às vezes o empregador também acha, nossa, eu estou fazendo de tudo, eu quero que ele venha no primeiro turno, o turno dele é o último, mas ele disse que vai dar um jeito de vir. Se ele está dizendo que ele vai dar um jeito e se ele for, talvez porque ele tenha que estar naquele momento, porque à noite não vai ter quem fique com os filhos. Tem tantas variáveis, por isso que nós temos que ouvir e acreditar que quem sabe da própria vida é a pessoa com deficiência. Quem que tem que dar, né, a palavra final e falar se pode ou se não pode, se está bom ou se não está, é a pessoa com deficiência, né? E é saber ouvi-los, né? Saber ouvi-los, porque às vezes assim, na nossa vivência, às vezes eu sinto que as pessoas prejulgam, já, eu entendo que, mas você foi perguntar para ele se o que você entendeu é o que está acontecendo? Nesse momento, é mais importante do que nunca, né? Afinar, né? E possibilitar esse diálogo. Tem que conversar, tem que ouvir. Essas experiências junto às empresas têm sido muito interessantes, porque até antes da pandemia, né? Que a entrevista era presencial, você vai se a pessoa é surda, por exemplo, mas você que vai perguntar como é que vai ser, aquela angústia, aquela ansiedade. Depois que conhece, né? O que era mesmo que passava pela minha cabeça? Onde será que eu criei toda aquela história? Então, é muito bom garantir a comunicação, né? De todas as formas. Então, isso aqui que a gente está fazendo, talvez não por esse aplicativo que a gente rebolou um pouco, né? E tudo mais, mas né, um Zoom, um WhatsApp, seja lá o que for, todos eles têm muito acesso, né? Celular, todo mundo tem, então o WhatsApp também, né? Então, tem que estreitar essa comunicação. O que eu gostaria, assim, é que a gente conseguisse um dia ter uma internet acessível, né? E financeiramente acessível a todas, né? Você tem razão. Que eu acho que isso é uma das coisas que a gente acaba enfrentando, né? A dificuldade de ser acessível. Esse foi o maior medo que a gente teve, o que a gente enfrentou. Claro, a gente sabe que tem outras ONGs que têm outras realidades, mas a Sorri tem nesse momento a possibilidade de ofertar esse tipo de atendimento e ao grupo. E o grupo pode ter, né? Porque tem acesso à internet. Exato! Isso é muito importante, né? Que você falou. Super. E está travando. Não, pode falando, pode falar. É que eu queria falar para você assim, o que a gente teve foi, além do acolhimento deles, o acolhimento das famílias. As famílias deram feedback para a gente, por exemplo. Vocês já pensaram que vocês podem passar a fazer o atendimento meio a meio com atividades? Porque, por exemplo, nós temos uma atividade lá de culinária. Sim. Na Sorri, né? Hoje de manhã a gente estava até falando na reunião. A gente tem essa atividade culinária, ela é incrível. Eles cozinham, mas não é toda semana, não é todo dia que tem a atividade que eles conseguem fazer, né? E ontem, vê-los preparando o almoço inteiro e o jantar inteiro para a família,
eles ganharam com essa situação do Covid. Eles ganharam até uma possibilidade de ofertar para a família que trabalha, que está tendo que sair, chegar em casa e ter uma comida pronta. Eles possibilitaram a mãe, o responsável, o pai, quem mora, irmão, irmã, tia, tio, quem mora junto, até o momento de chegar e poder assistir uma televisão enquanto eles fazem a janta, né? A lavar uma roupa, tirar a roupa do varal. Então, eles também tiveram a possibilidade de participar efetivamente de todas as atividades e dar uma liberdade até para a mãe escolher, hoje eu vou sentar e assistir uma novelinha. Esther, esse olhar da família em relação à pessoa com deficiência, também essa mudança do olhar, é exatamente quando o empregador tem na sua equipe uma pessoa com deficiência, ele também amplia, ele também sai daquela estagnação de que ele não pode produzir. Né? Essa nossa realidade, ela nos comprova a cada contratação essa mudança desse olhar. A pessoa com deficiência passa a ter um papel fundamental, inclusive de sustento, se ela também pode trabalhar. A família, que esse exemplo que você está falando, é um passo antes do ingresso deles no trabalho. Essas famílias estão extremamente surpresas e gratas por não terem mais uma pessoa para que elas tenham que servir. É uma mudança em toda a roda. Eles passam a ter mais autonomia e independência. Consequentemente, a família também passa a ter mais autonomia e mais independência, porque ela não tem mais que fazer pelo outro. É assim na empresa também. Na empresa, uma contratação de um profissional com deficiência não é que vai ter alguém vai ter que ser um padrinho e vai ter que ajudar e vai ter. Não, não é nada disso. Dar um apoio, dar um suporte não é fazer pelo outro, né? É completamente diferente. Então, ninguém vai ter que se sobrecarregar. Muitas pessoas ainda pensam também, quando ainda entram em contato conosco, quando ainda não convivem com as pessoas com deficiência, que essa contratação é quase uma boa ação. Boa ação nada, não tem nada de boa ação. Isso é garantia de direito. E direito não é que alguém vai ter que se sobrecarregar, de jeito nenhum. Mas você vê como é difícil? Se até para a família esse espaço ainda não existia, né? Como que a gente também espera que toda a comunidade já esteja com os braços abertos e com tanta lidando com isso com tanta naturalidade? Então, olha, quando eu dou o direito do outro exercer as suas obrigações, os seus deveres, e isso é um direito, né? Ter dever é um direito, né? Sim. Eu passo a também ficar mais leve, porque eu já não estou mais fazendo pelo outro. Cada um se responsabiliza. Isso, por exemplo, a gente pode trazer aqui para minha casa, por exemplo, né? Com a mudança dessa rotina da pandemia, no começo cada um vai fazer um pedaço. E aí, se não fazia, eu me sobrecarregava. Isso é um processo. Não dá conta, e a gente não dá conta. Hoje, eu não tenho mais que falar algumas coisas, não tenho, é função de cada um. O que foi? Foi um processo. Todo processo exige determinação, clareza onde quer chegar, perseverança, persistência, flexibilização, escuta, paciência, né? É assim, é como qualquer coisa. E para qualquer um de nós, né? Para eu estar aqui com você foi um processo, né? Fazer uma live não foi um convite qualquer, não é? Foi um treino, a gente precisou treinar, a gente precisou treinar. Então, por que tem que ser diferente para eles? Por que a gente tem que ter expectativa que chegue um profissional com deficiência e que ele já tenha que ser um super-herói? Ou que ele tem que ser o bendito do coitadinho? Né? De jeito nenhum. Né? É um processo comum a todos nós, de aprendizado. E onde que aprende a trabalhar, Esther? Conta para mim. Na vida. Né? Na vida, vivendo, né? Só vou aprender a trabalhar trabalhando. Então, só resgatando aquela ideia lá do começo do emprego apoiado, que a gente acabou não entrando muito, e eu estou vendo o nosso tempo, o tempo voa nessa história de live, né? Você viu? Quando eu falei para você, e 1 hora, gente, 1 hora... E o tema flui, eu acho que isso que é importante, essa troca, né? Até agora a gente não teve perguntas, a gente teve muitos elogios, muitos beijos, parabéns. Quem sabe, Nilza colocou, beijo, Nilza. Aqui acho que é sua família inteira, eu vou dar Alexandre Cerveira, prima linda, parabéns pelo trabalho. Alessandra Oliveira, que legal. A Eliane, mãe do Léo, parabéns a Deus. Deus te abençoe sempre.
Dri, te amamos, admirada com o trabalho, parabéns, e a Andréia, sua prima, o Silvio, nosso educador lá de teatro. Oi, meninas, beijão, parabéns pela luta incansável de vocês. A Bia Guarnieri, imagino que a Soninha, vocês estão demais, amei a cantoria. Trabalho maravilhoso. Mesmo na pandemia, continuam fazendo seu trabalho e encarando os novos desafios. Isso é sensacional, né? Ah, deixa eu ver. Ah, outro primo fã seu, Luiz Augusto Leite Souza. A minha prima é uma gata, Adri, que saudade. Frederico Alves, boa tarde. O Dito, que é um dos que está no nosso grupo da UP, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Boa tarde a todos, sou eu, um exemplo a ser seguido. Gratidão, Dito. Né? A Mônica Souza, mãe do Erivan, boa tarde. Enfim, temos aí um monte de pessoas, e aí aqui. Dri, você e Esther estão em grande sintonia. Continue juntas com esse trabalho tão importante para a sociedade e aproveitem bem essa união. Estou adorando e aprendendo muito. A Hilda colocando aqui parabéns, estou amando. Vocês são luz na vida dos nossos filhos, gratidão. Né? A gente só tem gratidão mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode aproveitar e fazer. Então, vamos falar então do emprego apoiado um pouco, porque a gente falou aí sobre suporte, acessibilidade, pós-colocação, Fazer, e aí... então, um histórico, fazer assim um retrocesso, assim, vou voltar um pouquinho no tempo para chegar no emprego apoiado, pode ser? Pode, bora. Só para a gente aquecer um pouquinho, que eu já vi que tem essa live está assistida por pessoas que não. Então a gente faz esse caminho, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Bora! Porque aí a gente constrói, sabe, Esther? É o que nós comentamos. Espero que muitas pessoas que não trabalhem ainda com pessoas com deficiência possam ouvir isso, para que os nossos pensamentos, né, possam ter outra forma, né? A gente reverbere na cabeça das pessoas e tragam reflexões. Não é só o reverberar, mas... Exatamente. No nosso olhar para os nossos rapazes quando estão lá empacotando as nossas compras no mercado, né, que a gente entenda com quem nós estamos falando. Então, lá no passado, né, as pessoas com deficiência elas eram vistas como pessoas sem direitos, né? E elas viveram durante muito tempo, e ainda hoje existem espaços, assim, eu tenho certeza, espaços onde elas ficavam segregadas. Então vamos dar para elas um mundo diferente, com tudo que elas precisam. Então elas ficavam institucionalizadas no espaço à parte. E todo mundo agradecia por isso, porque afinal elas eram, né, pessoas diferentes, estavam aqui como almas, né, divinas, então a melhor coisa é elas ficarem num espaço à parte. E era interessante porque quem fazia esse trabalho era justamente quem iniciou, era todo o processo voltado para a religiosidade, né, para as irmãs, freiras, então é daí a origem do trabalho beneficente, né? Voluntariado, até que hoje ainda a gente escuta, mas vocês não trabalham, vocês não são voluntariadas? Não, a Sorri contrata, paga os direitos, CLT, paga. Então, às vezes as pessoas até assustam conosco, né? Porque historicamente surgiu assim, né? E o processo foi indo. E acreditavam que a higiene, para não falar de uma forma grosseira, né? O que eu ia falar, mas não vou falar assim, mas mantendo eles com higiene e com alimentação, era o que bastava. Com o passar do tempo, né? Com os novos, né? Com as novas luzes, com novas possibilidades, com o progresso, com a mudança da sociedade. Espera um pouquinho, essas pessoas não precisam ficar apartadas, não precisam ficar fora do contexto. Elas podem fazer parte do nosso mundo, desde que elas tenham as mesmas condições que a maioria tenha. Então, por exemplo, foram desenvolvidas muitas instituições para reabilitação. Então, Fala. Não, eu lembrei, porque eu participei historicamente, né, que era assim, né, era você ensinar dentro da entidade, da OSC, né, das escolas de educação especial, que foi um movimento muito forte aqui em Campinas, imagino que em todo o país, no estado,
para trazer a normalização, para eu ficar mais parecido com o que tem lá fora. E era exatamente era essa a ideia. Quanto mais normal, quer dizer, mais comum, mais próximo à maioria eu estiver, aí sim eu vou poder usufruir da mesma sociedade, da mesma comunidade, dos mesmos direitos. E esse era o entendimento da época, né? E a gente fazia com o coração, com vontade, porque a gente acreditava nisso, né? O quanto a gente foi mudando, né, Adriana? Eu vou olhando aqui, estou ouvindo aqui, tu falou, olha só, gente, eu fiz isso. 1995, olha que desespero. Das creches, que foi em São Paulo, no município de São Paulo, o Pita, que ele era lá o prefeito do município na época, se não me engano, foi isso mesmo. 5% das vagas das creches eram direcionadas a crianças com deficiência. E aí nós chegávamos lá e nós tínhamos, eu nunca vou me esquecer na época não era cuidador, era pajem. A creche era pajem, né, na época. Eu acho que era isso mesmo. Monitora? Hã? Monitora? Não, isso é mais moderno. Não. Eu acho que aqui era monitora, era auxiliar de sala, não lembro desse tempo, pode ser que São Paulo seja diferente. E ela tinha uma criança com uma perna torta, e ela fazia talas com pedaços de madeira, porque ela ia desentortar a perna, quer dizer, era um olhar da normalidade, do padrão, de todo mundo igual. E não tinha como julgar se estava certo ou errado, né? Hoje em dia, talvez nós tenhamos muitas críticas, mas naquele momento era o que se esperava, que todo mundo fosse normal, que todo mundo pudesse fazer as mesmas coisas. Aí, a gente sai desse paradigma, né, desse conjunto de ideias daquele momento histórico, e a gente vem para o paradigma de suporte, que é onde nós estamos, na verdade, né? Assim, reconhecendo que o que o meio, na interação com o indivíduo, né, vai possibilitar ele em relação a maiores possibilidades ou maiores dificuldades. Sim. Então, todos nós. E nesse suporte envolve tecnologias assistivas, que são recursos humanos, que são recursos, que são espaços, né, as questões dos espaços físicos, que são as tecnologias. Só que tudo isso é para o indivíduo, não é para a deficiência. Sim. Então, quando eu pensar em ajuda técnica, em tecnologia assistiva, eu sempre penso para aquela pessoa que você precisa, o grupo precisa. Não há dúvida que a gente tem um monte de normas que vai abranger o maior número, né? Que os espaços deveriam ter rampas de acesso, os espaços deveriam ter sinalizações para pessoas cegas, né? Milhares de orientações. Deveriam, isso é garantido por lei. Também não temos. Mas nós temos tecnologias sociais, como emprego apoiado, que vem dar luz, assim, pega aquele holofote e olha para aquela população que ainda, mesmo ao longo de toda essa história, ainda não participam ativamente, né? E ele parte do princípio assim, fulano, você quer trabalhar? Ele diz quero, então ele fala, então você tem o direito ao trabalho e você vai trabalhar. Não é mais quem tem uma deficiência leve, não é mais, não vai, a gente espera, né? A gente está trabalhando para isso, que todo mundo, por ser um direito, né? Que quem queira trabalhar tenha o direito a esse acesso. Então, o emprego apoiado tem essa premissa, né? Sim, sim. O que é muito importante, né, é mostrar que é partir do desejo dele, não é o desejo do outro. Então, você está contando, eu fui fazendo uma reflexão, né, do meu processo, que trabalhei dentro das ONGs, né, quando começou a abrir e ter a inclusão na escola, né, eu vim de uma escola, eu lembro que a gente tinha experiências de relatos e que hoje a gente tem ainda em algumas escolas, e a gente tem relatos, às vezes, em empresas, né? Eu tenho essa população mais um, e esse mais um sempre era pessoa com deficiência. Então, a gente sempre trabalha para botar todo mundo dentro do mesmo. Não, você tem uma sala composta por isso, você tem uma equipe composta por esse número de pessoas, não importa quem, porque tem a questão do comportamento, do desenvolvimento. Então, eu lembro, a gente teve uma experiência com uma criança que passou por uma situação e que a mãe falou, não, eu quero
eu quero que ele vai ser o pioneiro para abrir essas portas. Então, a gente sabe que também a família é importante dentro desse processo, né? Desse processo que a gente vem buscando. Dentro do emprego apoiado, a família também tem um papel fundamental, porque ela pode, às vezes, com a conduta dela, não no sentido negativo, mas ela pode, às vezes, até limitar a experiência da pessoa, né? Não é por má vontade, é amor dessa vivência, é o medo de como ele vai viver esse novo, o mundo do trabalho, como é este mundo, como as pessoas se relacionam com este mundo. Então, pode falar. Mas muito isso que você está falando é tão legal da família nesse processo, né? Pensando no trabalho, né? Antigamente, né, nessa história toda, a família ficou muito tempo à parte, né? Primeiro, ela que teve a ideia de criar os espaços para que atendessem os filhos. Sim, e como eles cuidavam dos filhos, acreditavam que eles sabiam tudo sobre os próprios filhos. Aí isso teve um movimento também diferenciado. As instituições passaram a acreditar que elas sabiam mais sobre os filhos dessas famílias, né? Por serem profissionais técnicos, né? Inclusive que eles eram detentor do saber. A família conhecia o que o filho queria e a equipe técnica conhecia a técnica para trazer, para ofertar as melhores possibilidades, né? Sim, existiu isso mesmo, exatamente. E hoje, o que a gente vê? Quando você fala disso, né? A gente tem na nossa experiência, na Sorri, pessoas que às vezes almejam trabalhar e a família não de mão, né? Ou vice-versa, né? Às vezes a gente tem a família quer que trabalhe e às vezes ele não quer trabalhar. E aí haver essa sintonia, né? Esse entender e esse aceitar de ambos os públicos é muito difícil. É um trabalho. Um papel também diferenciado nesse momento, né? Sim. O nosso trabalho é de acolhimento, de orientação, de ampliação de horizontes, tanto para a empresa, quando a gente fala da empresa, mas todo o nosso trabalho também caminha ao lado da família, né? Sim. Porque a gente fortalece esse movimento. Apoia a família, lembrando, o agente, quem tem a voz, é a pessoa com deficiência, sim, tanto na empresa quanto na família, né? Sim. Isso que para nosso exercício também muda, né, Esther, ao longo do tempo. Sim, né? Porque a gente até se frustra, né? Porque às vezes a gente veio de um padrão de trazer a vaga, traz a vaga para aquela pessoa, a gente fala, nossa, é a cara da Adriana. Aí a gente vai, Adriana, é isso, Adriana. Não quero. Oi? Né? Então a gente também teve que aprender, enquanto profissional, a ouvir essa pessoa. Que, olha, esse é um crescimento muito grande. Tornar a pessoa protagonista da sua história requer autorresponsabilidade, requer saber aonde você vai, porque de uma escolha tem outras, né? A gente não consegue escolher duas coisas ou estar presente no mesmo momento em dois lugares. Então, esse processo que a gente vive, né, do protagonismo, de fazer com que ela tenha a voz dela, a gente teve uma vivência muito rica dentro da Sorri, que foi a partir de uma apresentação da LBI, trouxe da Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe mudanças muito grandes, inclusive uma delas é que a pessoa com deficiência intelectual ela pode namorar, pode casar, coisa que não se falavam, né? Não, meu filho não vai poder namorar, não vai poder casar, enfim, trouxe questionamentos. Eu lembro que as famílias saíram até um pouco abaladas naquele dia, e aí a gente montou um grupo, né, para trazer, olha, a LBI está aí, e vocês têm conhecimento da profundidade da mudança dessa lei? E eu lembro que um pai me perguntou, Esther, aonde que a gente busca fazer valer os direitos dos nossos filhos? Eu poderia dar a resposta. Você tem. E a pergunta a gente trouxe de volta. Aonde o senhor acha que tem que ser, né, ir buscar? E aí as famílias começaram a se mobilizar e hoje a gente tem uma possibilidade muito rica, né, de ter um conselho, ter pessoas com deficiência intelectual dentro desse conselho, ter pessoas representadas, não é mais a família que é a voz, mas sim a voz é deles,
né? Que às vezes não é o que a gente quer, mas é o que eles desejam, isso é importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí, trazendo para o mundo do trabalho, é exatamente isso. Os ritmos. Todos nós temos, pela nossa história, volto a dizer, pela nossa trajetória, pela condição de experiências, pelo apoio familiar, pela situação financeira e cultural, tantos aspectos influenciam os nossos olhares, né? Então, o que nós temos que fazer? E nesse momento, de novo, a gente se depara esse momento de pandemia, nós temos sim que puxar um pouco o breque de mão, nós temos que ter paciência e olhar para o ritmo do outro, nós temos que investir, nós temos que estar ao lado, né? Nós temos que amparar todos nós, a todos nós, né? Porque estamos sempre em movimento de construção. E que é um problema. Desculpa, Adri, importante é que você falou esse movimento de construção, né? Nós vamos, assim, eu falo, né? Isso eu já falei em palestra, e às vezes as pessoas me olharam tortas, mas a inclusão é feita sobre pessoas. Eu ia falar isso agora, segundo você, fala de novo, é tão verdade, e as pessoas precisam entender. Porque lei nós temos de monte, nós temos um monte, nós temos uma, né, contando para quem está nos assistindo, né, a doutora Daniele, do Ministério Público do Trabalho, eles têm várias normativas, várias notas técnicas, quer dizer, tem tudo para ser assegurado. Não tem nada que vá acontecer se as pessoas não se implicarem, né, não se encorajarem a mudar o olhar, a mudar as práticas. Porque a inclusão, Esther, manda. Que a inclusão é feita sobre pessoas. E, às vezes, a gente encontra empresas que têm valores bacanérrimos, mas tem pessoas que dá vida, né? E, às vezes, a pessoa dá vida de um jeito que exclui, não inclui, e vice-versa. Então, as empresas, até a Kelinha colocou, meu nome é Kellen, moro em Campinas, gostaria de perguntar, será que a empresa está preparada para receber nós, deficientes? A empresa, ela deve estar, né? Pessoas devem estar. E você pode encontrar pessoas que vão acolher, pessoas que não vão acolher. Agora, o que é fato é que muitas vezes tem que vir também de escalões maiores para tornar a empresa acessível, porque às vezes receber não é só pôr ela para trabalhar, mas ela ser totalmente acessível para todos, né? O pessoal fala, rampa é só para pessoa cadeirante, muletante. Não. E se acontecer uma situação que você precisa de uma rampa para subir, uma pessoa obesa que trabalhe, às vezes subir uma escada é mais cansativo do que subir uma rampa. Então, é pensar na acessibilidade universal, ou seja, para todos, né? Para todos. É Kelinha, né? Kelinha. Tá. Tem uma coisa que é muito importante, assim, cada empresa, né, tem um corpo, tem uma equipe. Pessoas. E essa equipe tem experiências. A pessoa com deficiência, eu também reconheço, que ela também tem que ter esse olhar e essa paciência. Eu sei que é direito, eu sei que é um absurdo falar isso, mas nós estamos em movimento, estamos em processo. Em construção. Né? Estamos nesse momento. Então, assim, é direito, o direito tem que ser assegurado, as transformações da acessibilidade atitudinal, ambiental, é um direito a ser assegurado, e aí a gente vai procurar esses suportes, como, por exemplo, né, nós da Sorri, nós podemos fazer esse trabalho junto à empresa, e esse acolhimento ao profissional com deficiência também, para aguentar e passar por isso. O que você está rindo, Esther? Não, eu tô pensando nisso, né? Exatamente. Eu acho que é uma mão dupla, como você colocou lá atrás. É mão dupla. Então, não adianta a pessoa com deficiência querer ser incluída, e ela, eu às vezes falo, ela precisa mostrar também as possibilidades, porque assim, nem todo mundo sabe. Eu lembro quando eu trabalhei com uma pessoa com deficiência visual, e assim, né, você aprende na faculdade, preto de fundo, azul, cores fortes, e eu dava atividades exatamente como aprendi na faculdade, e aí, gente, são pessoas mudam. E a usuária chorava. Um dia eu cheguei para ela, me ajuda, porque você tem a vivência.
Você sabe o que eu estou fazendo de errado. Ela falou, você está botando um fundo azul e isso mistura, eu não consigo enxergar nada, né? Mas porque você já vem com essa coisa da tecnologia, às vezes tem as duas mãos. É uma coisa, é um encontro. Muito importante isso, Kelly. Eu não sei o quanto eles estão preparados, mas eles têm que se preparar, e não é se preparar antes do profissional com deficiência ingressar. Vocês têm o direito ao ingresso. E aí os ajustes nós vamos fazendo. Tem um caso muito legal, acho que a gente já está por conta do nosso tempo, mas vou só contar esse. Nós temos um colaborador numa empresa surdo, que ele usa o protetor auricular e ele tem que usar. Ele usa o aparelho auditivo e ele tinha que usar o protetor auricular. Por quê? Porque a auditiva, ela envolve ossos, é um movimento muito maior do que a gente imagina. Então, ele tem que se assegurar da pouca audição que ele tinha e tudo mais. E a empresa desesperada, que ele não queria usar, e ele estava super resistente. E é uma questão de segurança, ele tem que usar, né? Depois de uma conversa, de explicar o porquê que era importante para o benefício da saúde dele, o como que nós poderíamos adaptar e tudo mais, durante a própria reunião ele já tirou o aparelho auditivo e já começou a se comunicar que ele não ia mais usar, que ele aceitou, ele entendeu que era para o benefício. Então, quando a gente consegue explanar uma ideia, consegue dialogar, que eu acho que é essa questão, nós temos que ter tempo de conversa, de troca, dos dois lados, de todos os lados, na verdade, né? Esse é o nosso papel, né? Enquanto Sorri, eu falo isso e todo mundo acha estranho. Eu espero um dia que a Sorri não precise existir mais para isso, né? E todo mundo fica assim, nossa, porque assim, eu não sei você, Dri, eu tive pessoas no meu convívio com deficiência, eu cresci, né? Mas nas escolas eu não tinha, né? Porque eu venho justamente desse movimento que era fora. Então, eu acredito também que vai ter uma mudança, já teve uma mudança, as pessoas estão vivendo, então eu quero um dia a gente não precisar. Mas nesse momento, por enquanto, também é o papel nosso assegurar e mostrar, porque eu acredito que se você não tivesse naquele momento, né, apoiando, mostrando os benefícios, né, os lados positivos e os lados negativos, vamos facilitar, né, da situação para ele e para a empresa, talvez ele não fosse contratado, ele inclusive perdesse uma oportunidade de trabalho. Então, esse processo, né, do apoio e o suporte que o emprego apoiado nos oferece faz com que a gente já faz trabalho junto às empresas, né, com conscientização, sensibilização, orientação, workshops, mas o dia a dia, esse suporte pós-colocação é essencial. Que é a diferença da proposta do emprego apoiado. Então, uma vez que a gente coloca um profissional, nós vamos fazer parte dessa equipe de suporte, né? Que vai ter profissionais dentro da empresa, pode ser a família, e nossa equipe vai amparar com informações, com estratégias, com tecnologias, aquele profissional para que o direito que ele tem, que é pleno, imediato, né, esteja assegurado de sucesso, né? Porque não adianta nada você colocar e aquele profissional ser fadado ao fracasso e toda aquela equipe também. Ou não ter oportunidade de crescimento, né, Dri? Essa é uma das coisas que antigamente você escutava assim, nossa, que bom que você conseguiu trabalhar. Hoje a gente fala, que bom, conseguiu trabalhar e vamos, o que você vai fazer para crescer dentro de onde você trabalha? Qual é o próximo passo? Então, isso é incrível, né? Esse trabalho aí que a gente faz dentro da Sorri, o emprego apoiado, o suporte à empresa, para a pessoa com deficiência, né? A metodologia que a gente trouxe aí do protagonismo, efetivamente trabalhando, fazendo com que ele realize as ações e não mais a gente faça, né? O apoio não é facilitar, não é ser facilitador, é mediar. E mediar, às vezes, são trazer os dois lados da moeda e a gente conseguir ele construir esse novo lado do que ele quer, né? Então, todo esse processo, eu acredito que o sucesso do trabalho por enquanto, é essa tríade, né? Família, usuário e empresa.
Um dia eu espero ser só, e a Sorri, né, no caso, né, a Sorri, dando esse suporte nessa relação, né? E eu espero um dia que a gente não precise dar esse suporte. Eu acredito que, assim, o ano passado a gente teve uma surpresa muito grande de muitas pessoas, através da ferramenta do Job Club, que são encontros semanais, conseguirem se colocar independente do apoio e suporte da Sorri. Isso, para mim, foi incrível, que essa é a proposta, né? Então, aí a gente finaliza pensando nessa história, né, daquela visão da história, que é exatamente o que a gente preconiza como o paradigma de emancipação, né? O que a gente vem estudando e tudo mais. Ele é o protagonista, ele leva a vida dele, né? E com isso, ele não é que ele se emancipa juridicamente, mas ele passa a ter o direito às escolhas. E se ele passa a ter o direito às escolhas, eu também, e nós, Sorri, também somos emancipados, quer dizer, também estamos, entre aspas, livres desse papel, porque agora esse papel é dele. É né? dele. Ele faz a gestão da própria vida. Sim. Né? E a gente e essa é uma construção, né, Dri? Porque vendo. um processo. E você sabe que eu vou falar para você, o Covid trouxe em algumas ações essa emancipação para eles. Esse processo. Emancipação é coletivo, né? Não é externo. Nossa, vocês também, quando a Soninha fala, eu só conseguia 3 na oficina de culinária. Agora todos eles cozinham, todos eles sabem, tem mais oportunidades. É muito legal. É um processo. E as famílias também, por exemplo, liberou a Soninha a poder fazer outras coisas. Sim, você vê como é. Liberou a família a poder também ter outras coisas. Então, são processos que a gente vai construindo. É claro que a gente vai encontrar pessoas, situações, empresas que passam em todas, né, ainda segregam, ainda empresas que acreditam que contratar pessoas com deficiência é um gesto nobre de benevolência, né, e que portanto, a gente tem que ser muito grato por estar contratando, e a gente bate de frente com isso, né? Então, a gente encontra situações. Então, a Sorri ainda tem alguns papéis, mas eu realmente falo isso, que a Sorri é um espaço de passagem para que eles alcem voos e compartilhem esses voos com outras pessoas, né? E construam um novo amanhã. Então, acho que o nosso papo, gente, eu poderia ficar aqui a tarde inteira, gente. A Juliana colocou aqui, ó, a Sônia colocou muito parabéns pelo trabalho, Esther e Adriana, muito boa explicação, perfeito. A Juliana colocou muito importante a parceria com a pessoa com deficiência, empresa, instituição e família. A Silene colocou, me sinto grata por poder vivenciar a evolução desse processo, somos todos seres humanos com características individuais e com direito ao acesso a tudo. A Andréia Cerveira, família, irmã, não sei, acho que é sua irmã? Irmã. Me conforta como ser humano escutar uma live como esta. Continue sempre, todos precisamos de vocês. Gratidão, né? Gratidão. Tri, eu acho que Esther, venci os meus medos, é isso? Sensacional, foi gostosa a experiência, é isso que importa. É isso mesmo, e é esse o convite que todos nós temos que nos lançar, né? Convites saudáveis, do novo, nós precisamos de movimento, precisamos sair da nossa zona de conforto, porque nós precisamos caminhar assim, com mais saúde, com mais felicidade, com mais sucesso, e não dá para ser feliz sozinho, né? Exatamente. Todos nós temos que ter esse acesso. Enquanto seres coletivos, seres humanos, a gente precisa do outro, né? O outro que traz, o outro que constrói. Então, assim, gratidão pelo bate-papo, foi incrível. Eu acho que a gente realmente a sua irmã falou da nossa sintonia, acho muito legal essa sincronização, né? Esse construir coletivo junto. E olha, pessoal, eu vou dizer, aqui, olha, a Kelly escreveu, olha, eu quero estudar e dar palestras nas empresas, pois sou deficiente física e sofro com isso. Você
tem que mudar, amei vocês, Deus abençoe, vou precisar de vocês. Kelinha, estamos à disposição, o que você precisar, entre em contato conosco, né? Nós estamos, por enquanto, numa situação mais de home office, mas a gente, colocando o telefone, entra no nosso, lá no Facebook, acho que vocês estão, tem o nosso contato, via perguntas, coloque lá que a gente ponha você em contato, sim, e é o que a gente quer, quanto mais gente compartilhando e levando essa mensagem para todos, a gente consegue realmente mudar o mundo, que é, né, o que é ontem já não é mais hoje, o que vai ser amanhã, a gente só vai saber construindo de forma diferente. Então, gente, olha, eu só queria deixar para vocês ainda, nós vamos fazer algumas lives, e vamos trazer mesmo conteúdos durante esse processo todo. Toda a equipe da Sorri, toda a equipe da Sorri, vem toda a equipe da Sorri, vamos mesmo. Então, começamos esse bate-papo, semana que vem teremos outro, e assim, é isso que a gente quer, trazer a equipe da Sorri para mostrar o que pensa, para mostrar por que está aqui, e para mostrar que, assim, né, existe muito amor, e eu uso uma frase, eu gosto muito disso, né, ame o que faça, faça o que ame. E existe muito amor envolvido, e por isso existe essa sintonia, esse acreditar, não é um acreditar, eu acredito, é um verdadeiro, é de coração, esse acreditar na transformação, no potencial, né, nas pessoas, porque eu acredito em todo mundo, e eu acredito que todo mundo é capaz de transformar, de sair da sua zona de conforto e querer algo novo. Então, Adriana, você foi uma pessoa dessa, né, que se propôs. A gente vou contar um segredo para a galera. A gente ensaiou, foi muito legal. Faz parte, né, da gente ter medo. Ai, o que eu vou fazer numa live? Vai ter gente me olhando? Não, só tô eu e a Adriana vendo, a Adriana me vendo. Adri, eu não sei se você consegue ler os comentários. Você lê os comentários? Então é tranquilo. Fala de novo, porque a Regina estava com medo, né? A Regina dele também. É super legal, é uma vivência de Zoom que a gente tem, não é? Foi muito bom. Então, tem que compartilhar, gratidão. Tem muito para fazer. Obrigada, Esther. Obrigada a todos. Beijo. Obrigada, até mais. Valeu, galera, até a próxima.